Olá, divinas maravilhosas! Sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou Drica Divina, tenho 52 anos e sou expert em beleza madura. E nesse vídeo eu convidei a minha querida, amada, melhor nutricionista dessa vida, Renata Rea. Vocês sempre me perguntam quais os suplementos que eu tomo no meu dia a dia e nada mais justo e melhor ainda do que trazer uma profissional super competente como a Rê para explicar tintim por tintim cada suplemento que eu uso, qual a importância de cada um e por que usar. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, acione o sininho para receber notificações para os próximos vídeos. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, corre lá e já me segue. Bom, Rê já é minha nutricionista. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Realmente, a suplementação é muito importante. Eu sinto, porque assim, a Rê começou a cuidar de mim no meio da pandemia, né? No meio da pandemia. Eu tinha aí o nevoeiro cerebral, que é névoa cerebral, eu tava esquecendo das coisas, porque eu já tô na menopausa, eu tenho 52 anos. Eu realmente, assim, sem energia, por conta das alterações hormonais, o meu sono tava horrível, eu não tinha disposição, enfim, muitas mudanças ocorreram com o climatério e menopausa. A Rê chegou na minha vida, falando sério mesmo, pra melhorar. Mas mais do que tudo, quis fazer esse vídeo como uma forma informativa e minuciosa para que você não copie e cole a suplementação, mas entenda a importância dela. Então eu vou começar fazendo umas perguntas. Rê, por que é importante a mulher madura, principalmente a mulher madura, suplementar? O nosso solo não tem condições sempre perfeitas, nossos alimentos têm agrotóxicos e nós não passamos o dia prestando atenção exatamente em tudo que a gente está comendo. Então, quando você é nutricionista, você calcula uma dieta que você tem que atingir aqueles micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, os compostos ativos, é impossível você conseguir todos os dias com uma variedade de alimentos, mesmo que seja muito boa, com legumes, frutas, verduras, é muito difícil você bater nutriente. Então, é muito importante que você tenha um suporte. Então, eu realmente acredito que a suplementação vem para ajudar uma alimentação já adequada. Então, a base vai ser a alimentação, a base vai ser o sono, a hidratação, a atividade física e o manejo de estresse. E o suplemento entra para brilhantar tudo isso, que isso é muito importante. Os suplementos potencializam um estilo de vida adequado e saudável. E potencializam mesmo. Todo mundo pode suplementar? Todo mundo pode suplementar, mas não são todos os suplementos que são para todo mundo. Então a gente tem que saber, né? Tem pessoas que têm, por exemplo, não vão tolerar bem alguns suplementos. Isso é muito individual e muitas vezes isso precisa de teste, tá, Drica? Então às vezes você vai no profissional, o profissional te dá ali, né, o que é recomendado para o teu caso e muitas vezes você não vai se dar bem com aquele suplemento. Então o que é o ideal? O ideal é o profissional que consegue ler de uma maneira bem feita exames bioquímicos, analise a sintomatologia, o que aquele paciente está relatando além dos exames bioquímicos, ele sabe o que você está comendo, então ele vai saber, isso aqui eu não preciso porque a pessoa já come o suficiente. Por exemplo, a mulher madura já começa a ter uma dificuldade maior de assimilar proteína. O que é assimilar, gente? Não adianta só comer. Você tem que comer, você tem que mastigar direito, você tem que ter enzimas digestivas para fazerem esse trabalho. Então, assim... a digestão da gente já começa a piorar. Sim. Então, quem tem problemas digestivos, quem tem, por exemplo, baixo ácido clorídrico, que é o ácido que a gente produz que digere os alimentos, essa pessoa vai ter problemas para assimilar algumas vitaminas e minerais. E somado a tudo isso, tem o estilo de vida, tem o estresse. Agrotóxico. Então, assim, é muita coisa. Então, tem o sono que também começa a ficar mais difícil, mais complicado. Isso impacta diretamente, né, na nossa saúde. Gente, sono ruim, o que a gente faz durante o sono? Além de você reparar a célula durante o sono, você também organiza a produção de hormônios. Então, quem dorme pouco tem geralmente cortisol aumentado. Quem tem cortisol aumentado, aumenta a insulina. Quem tem aumento de insulina, muitas vezes, começa a ter ganho de peso, né? Aumenta peso no abdômen e pode desenvolver uma resistência à insulina. Então, tem assim, pensa que uma coisinha vai puxando a outra, né? Nós somos uma coisa toda ligada ao nosso organismo. Então, nossos hormônios, nosso metabolismo é todo ligadinho. A gente precisa atingir o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio. É como você atinge essa homeostase, como você atinge esse equilíbrio. Vai ficando cada vez mais difícil mesmo.
E tem, Drica, a gente vê que às vezes até em gente de pouca idade, por essas questões genéticas, você tem. Imagina uma mulher madura que já passou muitas vezes por gestação, passou por estresse. Nós temos uma vida muito ativa hoje em dia. Você, não é porque você tem 50 anos, 55, 45, às vezes que entrou na menopausa, que você vai diminuir seu ritmo de trabalho. Então, pelo contrário, você tá no auge e você precisa de energia, precisa estar se sentindo bem, dormindo bem. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho que evolutivamente, em termos de físico, nós não atingimos, o nosso físico não acompanhou a nossa... Vitalidade? A nossa vitalidade e não conseguiu acompanhar a nossa evolução como ser humano no sentido de trabalho. Então, uma mulher na menopausa antigamente era... Você já mostrou várias vezes a foto da sua avó. Era a vovozinha que ficava em casa cuidando dos netinhos e cozinhando sossegadamente. Você pergunta para essas mulheres mais velhas quando elas entraram na menopausa, elas não têm a menor ideia. Não tem. Nem se falava sobre isso. Não se falava, era tabu total. A minha mãe nunca falou sobre menopausa comigo. Nem a minha, nunca. Era tabu. Até alguns anos atrás era tabu. Poucos anos atrás. Isso. Então, eu acredito que nós precisamos sim de suporte para continuar agindo e atuando na vida cotidiana. Então, os suplementos trazem muito isso. E, gente, não adianta só suplemento e esquecer dessas bases que que eu tô enfatizando sempre. Então, não adianta tomar, vamos pegar um aqui, creatina, né, que é para músculo, e não fazer atividade física. Então, assim, você vai tomar 5 gramas de creatina, 3, 5... 6 gramas de creatina, já tô tomando creatina, então já vou fazer músculo. Não, a creatina complementa. Complementa. A suplementação é para suplementar e não substituir. Perfeito. Eu tenho muita coisa aqui, vamos fazer uma filmagem do que eu tomo, é muita coisa, mas ela divide manhã, almoço e jantar. Fácil de tomar, você toma no seu café da manhã, é aquela mãozinha mesmo de suplementação, mas que vai melhorar muito na sua vida. Gente, é importante, tá? Por exemplo, fitoterápico que a Drica usa, tem que fazer exame de sangue. Eu sempre vou com exame de sangue quando eu vou passar na rede. E fitoterapia, a gente tenta alternar de 3 em 3 meses, a gente tenta mudar. O que é fitoterápico? Fitoterápicos são plantas, né? Quando você usa a planta de maneira integral. Então, você não está extraindo só o ativo, você está usando a planta de maneira total. Então, quando eu vou pegar daqui a pouco um fitoterápico e vou explicar. Então, quando você está usando a planta de maneira integral, ela é potente, né? Então, você tem algumas coisas que você tem que administrar. Por exemplo, suas enzimas hepáticas. Aquilo está sendo bem assimilado pelo fígado. Você tem que ver como é que ela tá agindo ali bioquimicamente no seu corpo e alternar. Quando você alterna o suplemento, você não faz com que ele não tenha efeitos tóxicos. Então, por exemplo, cúrcuma, que é uma coisa que muita gente, vou pegar a cúrcuma aqui. Uma cúrcuma, que muita gente toma cúrcuma direto. A cúrcuma... Pode cúrcuma? Cúrcuma tem que alternar. E as pessoas não alternam. Por que tem que alternar? A cúrcuma é bactericida, além de ser anti-inflamatória. Então, quando ela é bactericida e você usa ela sem parar, ela pode causar uma desbiose intestinal. E ninguém fala disso. Isso eu tô falando da cúrcuma, gente, não como tempero. Cúrcuma concentrada, suplemento, tá bom? Vamos começar, Rê? Então, vamos lá. Posso começar com a cúrcuma, já que eu falei dela? Pode. A cúrcuma, né, que é excelente anti-inflamatório, trata várias coisas. A gente pode dizer que é um multi, que faz muitas coisas. Então, ela melhora a imunidade, ela trata, assim, intestino, ela diminui a inflamação, ela cuida de dores articulares, ela é um fitoterápico, dos mais estudados, que tem muita comprovação científica, até em cérebro, ela tem comprovação em várias áreas. Isso é uma coisa que vocês vão ver. Um fitoterápico, né? Uma vitamina, um mineral, ele não age em uma área só. Ele age de maneira sistêmica no seu corpo inteiro, que é muito diferente, às vezes, de um medicamento. É verdade. Vai agir só naquele local. Sim. Começamos com a cúrcuma, falando de imunidade. Então, eu tenho que tomar como a cúrcuma? Tem muita gente que tem dificuldade de tomar a cúrcuma separado das refeições, porque ela é potente, ela pode dar um pouco de desconforto abdominal, pode dar um pouco de gastrite para algumas pessoas, tal. Então, eu prefiro a cúrcuma sempre em alguma refeição,
tá? Tá. Aí vai depender. Aí você toma o quê? Ela Você não é toma durante 3 excitatória. meses? Ou toma... Ela não é excitatória, então você pode tomar ela de manhã, no café da manhã, no almoço ou no jantar. Quando tem assim, agita, né? Não chá agita. verde, Eu, por exemplo, não ou gosto de tomar chá chamate, verde. cafeína, a gente prioriza amanhã. A mesma coisa com alguns aminoácidos, tá? A gente prioriza o uso da manhã, daqui a pouco eu falo quando eu falar Então da eu tomo creatina. 3 meses, paro e fico quanto tempo? Faz um washout, que a gente chama. Deixa sair por mais 1 mês, 2 meses e volta. Ah, ok. Tá. Feito. Eu vou pegar mais um que é legal, esse é legal. pra detoxificação. Esse aqui, Rê, você falou pra eu tomar esse suplemento, Espirulina. principalmente quando eu como clorela. um japonês. Isso, espirulina e clorela. Porque olha que legal, a clorela ajuda a eliminar metais pesados, tá? Então é muito legal você usá-la quando você come comida japonesa ou para quem consome muito peixe, tá? E quem também usa café em cápsula de alumínio e come atum em lata, porque ela limpa, ela quebra metais pesados, ela ajuda a tirar metais pesados do seu corpo. Como ela faz isso? Potencializando o seu sistema detox. Tá? Ela faz o teu fígado, ela auxilia teu fígado a trabalhar. Pode tomar eventualmente ou pode tomar todo dia? Como toma? Pode tomar todo dia e, de novo, tome 2 meses e para, ou tome quando você for fazer uso de peixe, for comer no restaurante japonês. Eu tô tomando, como meu marido é japonês, e a gente foi comer ontem japonês, hoje eu tomei. Sim, pode tomar antes, no dia que você for comer, né, um pouco antes da refeição e depois também, no dia seguinte. Legal. Tá bom? Vamos falar de mais alguma, vou tentar achar mais alguma coisa aqui que seja boa para imunidade. Bom, deixa eu ver o ômega 3 que eu tinha pegado aqui. Ômega 3, tá? Ômega 3, esse é outro como a cúrcuma, ele tem N funções. Então, função cerebral, função anti-inflamatória. Uma das funções que eu mais gosto dele é essa de anti-inflamatória, por quê? Ele faz, nós temos, Drica, em volta das nossas células, uma membrana, tá? Que chama membrana bilipídica. Então, o que ela tem? Lipídio. O que é lipídio? Gordura. O que é importante? Que ela seja maleável, porque ela precisa ser levemente permeável. Por que ela precisa ser permeável? Para que o que vem circulando pelo nosso sangue, né, as vitaminas, os minerais, que a gente, quando faz a digestão, a gente vai mandar para o sangue e o sangue vai mandar para as células. Para que isso penetre nas suas células, você não pode ter uma membrana rígida. Então, excesso de gordura saturada enrijece a membrana, tá? Então, e o que mais inflama? Excesso de carboidrato e excesso de açúcar. E o ômega 3 faz com que essa membrana seja mais maleável. Ele ajuda até na sinalização da insulina, melhora a sinalização da insulina. Então, para quem tem resistência à insulina, a gente sempre trabalha não só na via da glicose, né? A gente não quer só diminuir a glicose. A gente quer fazer com que a sua célula funcione melhor. Não adianta você trabalhar numa via só. Então, muitas vezes, quando você vai tomar um remédio para glicemia, por exemplo, você está trabalhando numa via só. O ômega 3 faz com que a tua célula melhore. Não só diminua a sua glicemia. O ômega 3 age também no cérebro? Super, gente. Para a saúde cerebral, o DHA age na cognição, ele tem dois tipos de gordura, tá? O EPA, 2 ácidos, né? O EPA e o DHA. O EPA age em depressão, ansiedade e o DHA age em cognição. Então é uma coisa fantástica e eu diria que é para a família inteira, né, Drica? Quem que não precisa melhorar a cognição e melhorar essa qualidade celular? Lembra quando a gente era criança? Esse aqui, por exemplo, esse tem EPA. Todos, ômega 3 tem os dois, EPA e DHA. Tem. Todos têm. Ô, Drica, lembra quando a gente era criança? Não sei se você tomava óleo de fígado de bacalhau? Não, o Fábio tomava. E Fabião, eu também. Mamãe, obrigada por ter me dado óleo de fígado de bacalhau. Era ruim pacas, mas por que a gente tomava? Justamente para melhorar essa parte de ômega 3 no nosso sangue. E já era uma coisa antiga, né? Que agora a gente fala tudo de uma maneira mais clara, né? A gente fala que é o ômega 3. Vamos pegar aqui outro coenzima Q10, tá? Essa é uma coenzima Q10 que tem ômega 3 e vitamina E. Gente, cuidado com vitamina E nos suplementos. Muitos suplementos têm uma quantidade de vitamina E baixinha, que é só para não oxidar o próprio suplemento. Como ela é antioxidante, ele não está entrando ali como ele tá entrando para não oxidar o próprio suplemento. Então ele serve somente Depende, vamos ver a dose?
Sim, 10 miligramas de vitamina E, ele tá entrando para não oxidar o suplemento, é uma quantidade pequena. Quer dizer, que não vai fazer diferença no seu organismo, é só para estabilizar isso, o suplemento. Isso, para você ter um efeito da vitamina E no seu corpo, você precisa mais. Ah, tá? entendi. Você precisa mais, então é legal É só para estabilizar a coenzima Q10, não com função efetiva mesmo da vitamina E. Eu vou falar da coenzima Q10. Coenzima Q10 age em várias coisas também, mas a mais importante que a gente vai falar é na saúde mitocondrial. Por que é importante a nossa mitocôndria? Quem é a nossa mitocôndria? Pense na nossa mitocôndria, que ela está dentro de todas as células, gerando energia. Ela faz a sua célula funcionar melhor. Então, quando ela gera energia, ela te deixa mais disposto, ela corrige a cansaço, ela corrige também déficit de atenção para quem tem essa parte de cognição, de memória, porque o nosso cérebro precisa de energia para funcionar. Então, se ela age em todas as células, ela é benéfica para todo o nosso corpo, tá bom? Então, a coenzima Q10 é um suplemento importante. O que eu aprendi recentemente? Que a coenzima Q10, comecei a trabalhar com um pouco de teste genético. A coenzima Q10 tem algumas pessoas que não conseguem metabolizar. Então, essas pessoas que às vezes têm uma fadiga crônica, um cansaço. Outra coisa que a coenzima Q10 é importantíssima para fibromialgia. Fibromialgia é uma baixa de energia mitocondrial. Algumas pessoas, mesmo tomando coenzima Q10, não sentem os efeitos, porque elas não conseguem metabolizar. Então, o que a gente faz? O que eu faço? Eu dou ela já ativada, na forma de ubiquinona e o biquinol. Pouquíssimos profissionais trabalham dessa forma. Agora está até chegando no mercado uma outra coenzima Q10 já ativada, que eu não encontrei ainda na manipulação, preciso até pesquisar. Mas é importante você também saber. Por isso que o profissional faz a diferença, Drica, do que você comprar sozinho. Porque o profissional vai saber alguns detalhes e vai conseguir manipular algumas coisas que às vezes você não encontra já prontas, tá? Então, coenzima Q10, quando você toma e falar, não sentir efeito e tal, você pode ter um problema de metabolização. Vamos pegar aqui... Eu tô de olho nesse porque ele é laranja, né? Então ele tá me chamando a atenção. Laranja Moro. Também, gente, age como um anti-inflamatório, um antioxidante. Ela é um termogênico. Ela ajuda você, digamos, queimar a gordura. Interessante esse tem café verde cromo. Então, ele é focado em emagrecimento. Tá? Eu tomo uma cápsula por dia no café da manhã. Gente, o que acontece com termogênicos, né? O que são termogênicos? Acho que é o único termogênico que tem aqui, então eu já vou explicar sobre ele. É o único que eu tomo. O que é um termogênico? Termogênico, ele acelera a sua oxidação de gordura. Sabe qual é o problema, Drica? Quem toma e não faz nada com essa gordura. Porque como é que a gordura sai do corpo das pessoas? Xixi. Não? Suor. Não? Pela respiração. Ai, jura? Gente, é pela respiração. Então, quem que faz a maior parte da oxidação da gordura? Como você usa essa gordura? Nas suas atividades diárias e na atividade física. Quando que você tem mais respiração, você tem mais troca com o ambiente e tal? Quando você está fazendo atividade física. Então, é importante a atividade física. Quer dizer, não adianta tomar isso aqui e não fazer atividade física. Não, eu faço atividade você vai quebrar a gordura e a gordura vai ficar passando pelo seu corpo. Um pouquinho vai sair no xixi, um pouquinho vai sair no suor. Lógico que a gente tem, né, gasto de energia em todas as atividades que a gente faz. A gente está respirando o dia inteiro. Mas a diferença de quando você tá ali fazendo um exercício potente, né? Você sente que você tá cansando, tá usando aquele substrato como para energia, para produção de energia. Então, gente, atividade física é tudo nessa vida. Ainda mais para mulher madura. Tudo nessa vida. Aliás, para qualquer pessoa. Sim. Falamos, agora vamos para qual? Vamos lá. Vou começar a pegar aqui o que temos de... Esse aqui é de pele, cabelo e unha, tá? Ele tem outras coisas, mas por que eu vou falar de pele, cabelo e unha? Porque eu acabei de falar da biotina. Então, biotina, para fazer efeito em cabelo, começa em... biotina, né? Vou falar dos outros. Ele começa em 1 miligrama para começar a fazer efeito, Drica, no cabelo. Então, a gente tem 45 microgramas nos suplementos porque não podemos colocar mais nos suplementos prontos. Pronto. Então, por isso que você manda manipular alguns. Sim, ele já vai dar diferença. Vocês vão ver que 45 microgramas já vai dar diferença em unha. 2 vezes por dia. Aí nesse suplemento ele tem outros, então. Ele tem molibdênio, que é um mineral. Os minerais, eles ajudam. Um mineral ajuda a potencializar o outro. A gente precisa de um pool de minerais para conseguir funcionar direito. Você já estava tomando em outras formas outros minerais. Retinol. O que é retinol?
retinol? É a vitamina A? Retinol é maravilhoso. A gente não usa retinol tópico? Sim. Então, o retinol via oral ajuda a melhorar a qualidade de pele, também unha, cabelo e visão. Então, outra forma também, né, Drica, tem o beta-caroteno, que é muito legal também para pele, até faz proteção solar via oral. É verdade. Mas também, vitamina A, o beta-caroteno, ele vai virar vitamina A. E tem outros carotenos também, licopeno, que protege também a pele, luteínas e a xantina, que protegem a saúde ocular. Então, vocês veem que legal, gente? Para tudo no nosso corpo, a gente precisa de nutrientes, Drica. Isso é muito legal, muito importante. Aqui também, olha, temos vitamina C. Aí você vai falar, ai que bobagem, doutora, pra que eu vou tomar vitamina C? Infelizmente, da colheita até chegar na sua casa, os alimentos perdem muita vitamina C. É uma das mais fáceis de oxidar. E depois também, quando você às vezes faz suco de limão em casa, que eu tomo bastante. Também tomo. Mas você passa assim, tipo, se você for tomar, faz na hora do almoço, for tomar à noite, já tá com gosto diferente. Já oxidou. Já oxidou, já não tem mais Sim. vitamina C nenhuma Então, ali, vale né? a Só pena, tem gosto. sim, vale a pena tomar vitamina C? Vale, mas não é aquela vitamina C que você toma um monte de uma vez, né? Que você toma aquela vitamina C efervescente, que você pode até, se você toma vitamina C em quantidade excessiva, você pode potencializar acúmulo de cálculos, de pedrinhas no rim. Meu Deus. Então, porque ela pode precipitar oxalato e acumular no rim. Então, assim, gente, não sai tomando tudo achando que quanto mais, melhor. Tem quantidade. Então, eu vou falar uma quantidade que eu acho máxima de vitamina C por dia é uns 500 miligramas. Eu não acho que ninguém precisa mais que isso, a não ser algum protocolo muito específico. Então, 200, 250 por tomada, da Drica acho que tá com 300, né? Então, assim, 2 tomadas de 300, você já tá ali muito bem suprido. E outra coisa interessante, Drica, por que tomar vitaminas todas de uma vez? Que o pessoal às vezes não quer tomar. Eu tomo tudo de uma vez. Mas essa daqui, você toma no almoço e no jantar. Por quê? Porque as vitaminas hidrossolúveis, elas têm meia vida de 12 horas, mais ou menos. Então, ela dura 12 horas no teu organismo, depois, bal. Ela foi embora. Para ela continuar atuando no teu corpo, tem várias coisas que a gente fraciona, principalmente vitaminas hidrossolúveis, vitamina C, vitaminas do complexo B, com exceção da B12, que acumula, né? Que ela consegue fazer uma reserva, as outras não têm reserva. Então, vai ser bom tomar fracionado. Vamos falar agora de uma das coisas que eu mais amo, que é fitoterapia. Agora eu sou fitoterapeuta também, pós-graduada em fitoterapia. Já gostava antes, agora posso prescrever, gosto mais ainda. Ashwagandha. O que é ashwagandha? Que teve uma polêmica, você sabe que proibiu, não proibiu. Não, você sabe que o meu filho um dia falou pra mim, mãe, você precisa tomar ashwagandha. Eu falei, que isso, filho? Imagina. Mãe, é ótimo. Aí fui lá, olhei e vi que tinha Tegotol. Gente, a ashwagandha e a rhodiola rósea, que tem aqui nesse suplemento da Drica, o que elas são? Elas são, a gente chama de suplementos adaptógenos. O que faz um suplemento adaptógeno ou nootrópico? Ele age em modulação de estresse. Então, o que é modular estresse? Modular cortisol. Se teu cortisol tá baixo, ele vai aumentar, e se teu cortisol tá alto, ele vai diminuir. Ele modula o estresse. E também age como fazendo efeito, quando você modula o estresse, no seu cérebro. Então, a ashwagandha age como antidepressivo. E a rhodiola rósea também. Eu diria que elas se equilibram. Uma dá mais up e a outra dá mais estabilidade. Outra coisa que nutricionista aprende, a gente não mistura fitoterápico com mais nada. Então, a fórmula do fitoterápico não tem vitamina, não tem mineral, não tem nada. Ela tem só fitoterapia, porque os fitoterápicos estragam com outros nutrientes juntos. Então, a gente não mistura, tá? Então, a ashwagandha é tipo antidepressivo? A gente não pode dizer, ela modula, ela ajuda a síndrica. Então, assim, uma pessoa que tá com uma distimia, que vem pra mim e não foi no psiquiatra, que tá distimia aquela coisa leve, aquele desânimo leve, constante, tá com uma tristezinha. Ou a mulher que acabou de entrar na menopausa, que tem uma queda brusca de produção de estrogênio, começou a fazer reposição hormonal ou não faz, e ainda não sentiu os efeitos, eu entro com um modulador de humor. Porque o que eu sentia, que eu falei pra você, que eu tava sempre com a sensação de estar cansada. Sim, ela ajuda muito a mexer com isso.
Ela é chamada de ginseng também, tá? O japonês oriental usa muito ginseng. Ela é um ginseng indiano, a gente fala, tá? É o Witania sonifera, shawaganda. E a rhodiola rosa também, maravilhosa, também adaptógena. E eu aproveitei aqui e coloquei Polypodium leucotomus. O que são Polypodium leucotomus? É uma planta que é antioxidante e protege, faz fotoproteção oral da pele. Ela ajuda a clarear a pele. Né? Então, ela ajuda no controle de melasma e ela ajuda também como fotoprotetor oral. Então, eu já coloquei junto porque ela é uma plantinha e a Drica usa no café da manhã. Então, tá tudo certo. Duas cápsulas no café da manhã. Aí, me deparei aqui com outro, L-carnitina e taurina. Taurina, ela serve tanto para relaxar quanto para aumentar foco. E a L-carnitina, ela age, lembra que eu expliquei do termogênico? Ela age fazendo o quê? Poupando o glicogênio da célula, que é a glicose que está dentro, e fazendo você queimar mais gordura. Mas, de novo, não treina, não adianta tomar, né? Porque vai ficar ali rodando essa gordura, não adianta. Então, é um suplemento bom para quem treina, tá? Então, a L-carnitina e a taurina ajudam quem treina a ter mais sucesso no uso de gordura e não só de carboidrato como energia. O que a gente quer é queimar gordura, não é? E é bom tomar depois do café da manhã? Ou depois do treino? Pra treinar, né? Antes do treino. Então tá? E a taurina, Drica, às vezes, gente, entra pra ajudar também no sono, tá bom? Ela tem essa dupla função. Porque meu pior efeito da menopausa foi o sono. Impactou muito, assim. Então, por incrível que pareça, depois de... Eu entrei na menopausa com 47, sofri anos com sono. Eu não tenho insônia. Eu desperto 4h30 da manhã, 4h30, 3h30. É um sono leve que a gente chama, né? Então, eu fiquei por muito tempo. Quando eu conseguia dormir de novo, já era hora de acordar. Tem aqui melatonina. Sim. Tá, gente, melatonina. Tem agora melatonina em alguns suplementos, mas é uma quantidade baixinha. E eu vou falar que eu gosto mais da quantidade baixinha. Então, onde eu chegar? Você tomou um colágeno que tinha melatonina que você adorava. Porque era baixinho. Então, olha o que aconteceu. Minha irmã mora nos Estados Unidos e trouxe melatonina pra mim. Era 5mg. É que eu tomava também. Aí tava escrito lá, tantos % das pessoas que era mínimo pode ter pesadelo. Eu tinha pesadelos horríveis. Você também? Eu não tinha pesadelo, mas eu acordava. Mas, gente, eu vou fazer um meia-culpa aqui. Profissional de saúde. Estudava pouco melatonina na nutrição. Eu fui estudar na pós-graduação melatonina e fui entender o que acontece para algumas pessoas. Ela dá uma sensação, um efeito, uma contraindicação dela, um efeito colateral, uma sensação de cansaço no dia seguinte. Eu acordava cansada. Eu falava, mas como assim? Eu faço tudo certo. Exatamente. Eu dormi a noite inteira, eu faço atividade física, eu tô comendo bem, eu faço reposição hormonal, estou acordando exatamente. Pra mim, era a melatonina. Então, cuidado com a melatonina. Tem gente que vai maravilhosamente bem e tem gente que tem pesadelo ou dá cansaço no dia seguinte. Sabe o que eu acho, Drica? Que essas pessoas que têm pesadelo, cansaço, elas não precisam da melatonina. Elas precisam ativar outra via. Elas já têm a melatonina ativada. Elas têm outra via que não deixa elas relaxarem. Que às vezes não é essa, né? Pode ter, assim, outro problema, pegar outro aspecto ligado ao sono que não seja justamente a produção de melatonina. Entendi. Entendeu? Mas agora eu tomo 2,5. Você 2,5. Isso. Aí sim conseguiu equilibrar. Tá, eu tinha visto aqui o biointestino. Gente, vamos falar um pouquinho de intestino agora, tá? Se precisar eu volto pra essa questão do sono. Mas o biointestino, o que ele é? É um padronizado de fibra de gengibre e mais um outro composto que ajuda no funcionamento intestinal. Então, eu entro com o biointestino para pacientes que têm algum problema de intestino. Aí você vai me falar, tem gente que chega para mim e fala, meu intestino funciona todos os dias perfeitamente no mesmo horário. Isso não é é um dos sinais de boa saúde intestinal. Mas, por exemplo, se essa pessoa tem sobrepeso, se essa pessoa tem qualquer outro sintoma, eu vou tratar intestino. Então, a gente começa com Sabe uma coisa interessante? Fiz uma live lá no meu Instagram com a doutora Roberta Lages, que é a coloproctologista. Trabalhamos juntas, ótima, doutora. E ela disse que mais do que você ir no banheiro todo dia é a consistência. Então, se você vai no banheiro todo dia, mas suas fezes são moles, não é saúde. Não é saúde. Se são
muito duras também não é saúde. Isso é uma das Isso coisas. É uma das coisas, é. Gente, muito interessante isso que a Drica falou, porque tem gente que fala, ai, meu intestino é maravilhoso, eu como e vou no banheiro. Também não pode. Gente, é péssimo. Por quê? Se você comeu e foi no banheiro, não deu muitas vezes tempo de você assimilar os nutrientes. A gente precisa de algumas horas para fazer a digestão. Não é para você comer e ir no banheiro. Então tem gente que vai no banheiro 5, 6 vezes por dia. Comeu, vai no banheiro. Essa pessoa não tá assimilando nada, né? A digestão, de verdade, o cocô tem que vir 8 a 12 horas depois de você ter comido. Por isso que às vezes você come beterraba à noite, vai no banheiro de manhã, fala, nossa, cocô tá vermelho. Cocô tá vermelho. Isso é um bom teste, Drica. Quando você come alguma coisa, comer beterraba, ficar de olho, porque se você comer uma quantidade boa, vai aparecer alguma beterraba. Ou espirulina também fica cocô verde. Sim. Então, você fica de olho quando que a beterraba vai sair, pra você entender o tempo que demora a sua digestão. Ela tá tomando Bintestil. Na próxima leva de suplementos, ela vai tomar Boswellia serrata, que é um fitoterápico que também é um anti-inflamatório intestinal. Então, eu tô sempre... você faz um rodízio. Sim, eu tô sempre cuidando da saúde intestinal da Drica, tá? Tem os probióticos também. Probióticos, para que serve os probióticos? É para todo mundo? Não, a gente não entra com probiótico direto. Primeiro você faz um reparo intestinal. Tá aqui o meu probiótico. Você dessensibiliza. Acho que é esse aqui, ó. Não é nem para falar, Juliana, porque é Lactus plantarius, parece coisa do Harry Potter. Cada cepa de probiótico tem uma função diferente. O intestino a gente costuma dar algumas cepas tem os psicobióticos, né, Drica, que ajudam a melhorar a parte toda de humor, de ansiedade, de depressão. E tem estudos com cada gênero, cada espécie para cada coisa. Esse é o pior suplemento para comprar pronto. O probiótico tem que ter indicação. Eu não gosto de probiótico pronto. Você já me falou isso. Eu não gosto. Acho que o probiótico tem que ter indicação e não é inicial. Mas a gente faz primeiro. Você remove o que está fazendo mal para a pessoa. Então, assim, muitas vezes são alimentos... geralmente, né, são alimentos, estilo de vida, você remove, depois você repara a pele do intestino. Aí você vai colocar, muitas vezes, as enzimas para digerir melhor a comida, né? Você melhorou tudo ali, você melhorou o terreno, você melhorou a alimentação. Aí você vai reinocular o probiótico numa quarta etapa. E a pessoa já chega no consultório querendo probiótico. Muitas vezes dá para dar, né, probiótico de cara, mas muitos pacientes que às vezes começam o tratamento e não continuam, eles nem chegam a ter um probiótico específico para eles. E outra coisa interessante, existe hoje em dia um perfil de microbiota que a gente faz para entender quais probióticos são benéficos para cada pessoa e também saber quais alimentos são importantes para aquela pessoa. Glicoxil e exinotriment. Silício é vida para a pele. E assim, não fiquem assim, no meu colágeno já tem silício, pode tomar mais. Jura? Eu tomo silício. Quanto de... Ele tem 150. Colágeno, geralmente, pronto, vem 100, mais ou menos. Que é a quantidade que a gente consegue colocar num colágeno. Ele é um antiglicante. Tanto a pele quanto as células, elas podem sofrer um processo de glicação. Que destrói o DNA, que é o núcleo da célula. Então, para você evitar seu núcleo da célula, o DNA, né, que é importantíssimo, é nosso material genético ali, o que vai fazer nossas células, para evitar que ele sofra danos, você tem que evitar a glicação. Que acontece quando a gente come muito carboidrato, muito açúcar. Açúcar é péssimo. Quando a gente queima comida também, né? Então, comida queimada também, ela produz essas substâncias que levam à Isso é maravilhoso. Sabe quando você faz churrasco ou comida que fica aquela bordinha preta? Você sabia por que existe o vinagrete? Explica. Vinagrete, porque comeram vinagrete, os antigos eram sábios. O vinagrete junto com a carne... Que tá aquela tostadinha, que tá queimadinha preta ele ali. Ele ajuda a diminuir os danos que aquele queimadinho pode fazer nas suas células, tá? Outra coisa legal, Drica, é que homem nunca vai fazer isso, né? Marinar a carne do churrasco num ácido antes, numa laranja, num limão, num vinagre, até o vinho nisso serve. Então, assim, pra que marinar a carne? Você diminui muito... Cerveja, serve? Não, acho que não tem a propriedade porque não é ácido. Tem que ser algo ácido. Então, o vinho é ácido, né? O vinho, o limão, a laranja, o vinagre, eles diminuem a produção desses compostos que vão causar a glicação das células, tá? Então, o glicoxil serve para isso. Então, o glicoxil é muito usado para quem tem diabetes, porque a pessoa que tem diabetes está sempre com o quê? Autoglicemia. Está sempre fazendo glicação. E ele também ajuda
na questão da pele. Você não destrui os fibroblastos, que são as células da pele. Então, esse aqui, Esse eu essa pele linda, tem que ter glicoxil desse nutrimento também. Tá? Os magnésios que a Drica ama magnésio. Vamos lá, que eu amo magnésio. Assim. A Drica fala, você não vai me dar magnésio? Tem que me dar magnésio. Gente, a gente tem solo empobrecido, Drica. O que aconteceu? Eu comecei a ter nevoeiro cerebral. Névoa cerebral. O que é? É aquele negócio, aquele filme, com aquele ator. Aí você pega, por exemplo, uma caneta. Só que você fala, gente, dá um branco. Você dá um branco, aí você fala assim, juro, é segundos que você fala, como que chama isso? Sim. Você começa a perceber isso muito quando começam as alterações hormonais. Isso é fato, tá? Tem até um documentário que fala isso, que a menopausa, ela diminui até, acho que é 25% a capacidade cerebral. Sim. Tem um documentário falando sobre isso. Mas nós não vamos deixar isso acontecer. A coenzima Q10 é interessante para isso. O ômega 3 também. E os magnésios, são muito interessantes para isso. E os próprios fitoestrógenos que estão que eu gosto até de usar mais via alimentação, principalmente para quem já faz reposição hormonal. Que é o meu caso. Prestem atenção que não é só magnésio. Existem vários treonato. Isso aí, gente, é uma live inteira, tá? Mas eu vou falar dos dois que eu tô dando pra Drica. Treonato, que é pro cérebro. Para o cérebro, treonato. E o outro, magnésio bisglicinato, ele vem com uma glicina junto. A glicina é um aminoácido relaxante. Então, ele é pra relaxar. Você vê que eu tô dando isso aqui pra Drica. Olha a lógica. Eu tô dando isso aqui à noite pra ela. Por quê? Porque o bisglicinato vai fazer ela ter um relaxamento. E junto a eles eu coloquei L-teanina. L-teanina é uma substância retirada do chá verde, que não tem cafeína, né? A L-teanina. Ela é para também ajudar a auxiliar no sono, no controle de humor, tá? Isso aqui tá à noite pra Drica. Aqui tem mais um outro magnésio que também é relaxante e o triptofano, tá? O triptofano, ele é um precursor da serotonina e da melatonina. Então, ele já faz você melhorar a sua produção natural de serotonina e melatonina. E o magnésio inositol também é outra forma de magnésio relaxante, tá bom? Ok. Outro relaxante, ele tem esse aqui, Melissa, Passiflora e Mulungu. Esse você falou pra mim que você me dá um chá concentrado. É isso, gente. Então ele libera, o Mulungu libera canais de GABA. O que canal de GABA faz? Faz você relaxar, tá? Então você pode dar GABA direto ou você pode dar alguma coisa que faça com que o GABA seja ativado. Que é Melissa. É Melissa, plantinha, que é a erva cidreira, né? A Melissa. A Passiflora, que é o maracujá, a parte do maracujá, Drica, que relaxa. Não é a semente, não é o suquinho, é a folha. Então a Passiflora é a folha do maracujá. E o mulungu, parece um capim meio dourado assim e relaxa bastante. Esse é pra tomar 2 cápsulas 2 horas antes de dormir. Gente, vitamina D, ela é outra que tem assim funções importantíssimas. Além do metabolismo ósseo, saúde de dente, que é super importante, depressão, ansiedade, emagrecimento, inflamação, ela tem, assim, sistema imune, ela funciona para tudo. E ela potencializa a absorção de cálcio. Qual é o ideal tomar? Isso varia bastante. Tem pessoas que com 1.000, 2.000 já conseguem atingir ali. Por dia. Eu já vou falar isso, eu vou falar até a quanto você tem que observar em exame de sangue, entre 40 e 50, tá? Se você for pegar, gente, isso é outra coisa interessante. Quando a gente pega os exames, o pessoal chega pra mim e fala: meus exames estão maravilhosos, estão todos dentro da faixa. A faixa não quer dizer que você esteja saudável. Isso tem que andar em linha com os seus sintomas. Até falando disso, tem um aqui que a gente não falou, que é o ferro, tá? Que a Drica toma, aqui, ferro quelato. Tá? Gente, ferro é outra coisa difícil de tomar sozinho, Drica. Por quê? Porque o ferro pode aumentar a inflamação. Ferro de menos causa anemia. Tá? Causa cansaço, fadiga, queda de cabelo. E ferro demais pode causar inflamação. Ferritina, gente. Ferritina. A ferritina é o estoque de ferro. Não adianta olhar ferro sérico no exame. Então, ferritina demais é sinal de inflamação. E ferritina muito baixa vai te deixar Drica exausta, deixa exausta. E muitas vezes as pessoas que têm problema digestivos e de intestino não conseguem assimilar ferro. Tá? Então lá você suplementa, aquela pessoa continua com o ferro baixo. Tá? Quando parte por uma coisa de um ferro muito baixo, aí isso já é com o médico, porque aí já é ferro endovenoso. Começar pela creatina.
São 3 aminoácidos, tá? Juntos, que vão fazer com que você melhore sua massa muscular e melhore a sua energia celular. Por que que ela melhora a energia celular? A gente tem uma moedinha no corpo que chama ATP, tá? Que o ATP é nossa moeda energética. Ela faz o quê? Quando você usa ATP, ela recicla o ATP, ela faz você fazer aquele ATP voltar a funcionar, tá? O ATP, ele perde uma molécula quando você usa ele. Ele vira ADP. T de tri e D de di. Então, ele vira ADP. O tri vira di, e aí para você fazer o di virar tri de novo e funcionar e te dar energia, a creatina ajuda nisso. Então, ela é maravilhosa para tudo que é produção de energia. Conexões cerebrais também? Porque o cérebro precisa do quê para funcionar? De energia. Gente, o que faz bem para os seus músculos geralmente vai fazer bem para o seu cérebro, porque não é só seu músculo que precisa de energia para funcionar, não é só seu coração, não são só esses órgãos que precisam de energia para funcionar. Todos precisam. O cérebro precisa de energia para funcionar. Ele é um dos que mais consome energia no nosso corpo. E é uma das razões, além das conexões cerebrais, por ser bom para o cérebro, a questão da massa muscular. Sim. Que com a menopausa você tem uma queda brusca da massa magra. Sim, porque você começa a produzir muito menos testosterona, né, Drica? Não é só o estrogênio que cai na menopausa. Testosterona também. A glutamina. A glutamina, para quem tem problemas intestinais, é muito boa, mas precisa tomar muito cuidado, porque glutamina a gente não usa para quem tem, por exemplo, muitos pólipos. A gente vai alternando, tá? Então, assim, ela é um alimento que regenera as células intestinais, mas ela provoca a proliferação de células, já que ela regenera. Então, você só quer proliferar o que é bom, né? Entendi. Então, você não usa, por exemplo, a gente não usa glutamina em paciente oncológico porque ela pode causar uma proliferação celular. Isso são é tudo super controverso, a história da glutamina. Então, quando que eu uso glutamina? Eu não uso em paciente constipado, tá? Eu uso em pacientes que têm diarreia e que precisam reparo de epitélio intestinal. Para paciente constipado que precisa reparo de epitélio intestinal, o colágeno ajuda. O próprio colágeno de pele ajuda na saúde intestinal, colágeno tipo 1. Gosto mais prescrita do que tomada aleatoriamente. Colágeno tem vários tipos. Os tipos que estão no mercado hoje em dia, e que eu gosto de usar, brincar, colágeno tipo 1 para pele e para saúde intestinal, que é o Verisol e o Peptan, eles têm uma quebra que ajuda. Então pele. O colágeno não é só para pele, mas para pele interna. Sim, também. Também. Olha. Então eu uso colágeno, Peptan e Verisol também para reparo intestinal. Então às vezes a pessoa não pode usar glutamina, a gente tá usando melhor colágeno. Usar colágeno. Sim. Nossa. Colágeno tipo 2 para articulações, chama UC2 ou B2Q. É o colágeno tipo 2, essas são as patentes dele. Ele é uma quantidade bem pequenininha que age melhorando a articulação. Para saúde óssea, Drica, você já toma aqui, né? A vitamina D, que é importante também. A vitamina K, gente, às vezes vitamina D é legal quando a gente toma vitamina K junto para ajudar a dirigir o cálcio para o lugar certinho. E tem um colágeno novo que a Drica já tem, que é o Body Protein. Que ele é o quê? Ele é um colágeno tipo 1 também, só que ele é quebrado diferente do colágeno de pele. Então, ele vai fazer função de estímulo de massa muscular. Então, ele não é para pele, ele é para músculo. O que é muito legal? Uma pesquisa com idosos mostrando que o colágeno Body Protein, que é uma patente, tá? É a mesma patente da empresa que faz o Verisol, a Gelita, faz o Body Protein. Ele ajuda a melhorar a massa muscular, ele melhora a sarcopenia em idosos e mulheres maduras. O Body Protein, não é o Whey Protein. Não. Ele é uma proteína, um colágeno específico para pele, diferente do colágeno Verisol tipo 1. Ele é tipo 1 também, mas a quebra dele é diferente. Aí você vai me perguntar, é melhor ele ou é melhor o Whey Protein ou é melhor a proteína vegana? O que é melhor em termos de proteína? Ou os aminoácidos, que tem também aminoácidos, né? O pool de aminoácidos. O que é melhor? O pool de aminoácidos é o que tem 99% de assimilação. O whey protein vem em seguida, a proteína vegana em seguida, e esse colágeno vem por ali também, perto da proteína vegana. E mulheres maduras têm um intestino mais sensível, até pela falta do estrogênio. Então, quando tem falta de estrogênio, o seu intestino tende a funcionar pior. Então, é muito delicado, né? Aquela coisa assim, todo mundo toma whey protein. Você tem que ver como é que você se sente. Você não pode exagerar. Sim, tomar whey protein 2 vezes por dia
Pode causar desbiose intestinal. Então, como que você indica pra mim que eu tomo? Eu tomo whey protein depois do treino de manhã. Isso, e esse você toma pra substituir tomo... proteína. No lanche ou no jantar você toma pra aí à tarde eu tomo esse. Sim. Livre de glúten e edulcorantes, não tem carboidrato nem lactose, tá? Eu tomo um scoop. Então, um scoop são 13 gramas. Se você vai substituir um lanche, pode ser ok. Para uma refeição 2 scoops. 2 scoops. E aqui tá dizendo que contém BCAA, que naturalmente. Que é o que... Gente, BCAA, ele está presente dentro do whey. Ele está presente aqui. São os Brain Chain Amino Acids, né? Os aminoácidos de cadeia ramificada. Eles estimulam bastante a síntese proteica muscular. Agora, eu não acho que mulher madura que faça uso ou do colágeno ou do whey protein precisa suplementar também com BCAA. A não sei que seja uma pessoa que tem um uso muito grande. Eu não uso BCAA. Ou que tenha, quem começa às vezes a treinar e tem muita dor muscular. Aí a gente entra com BCAA. Mas antes de entrar com BCAA, a gente procura via alimentar, via whey protein, que é uma proteína mais completa, via a proteína vegana, que também é completa, ou essa, a gente tenta isso antes do BCAA. Falamos de tudo? Falamos de tudo. Gente, tem muita coisa, tá? É um universo que a gente focou no que a Drica tá usando e eu dei uma pincelada bacana aí de suplementos proteicos pra vocês. Lembrando que eu tomo de manhã e à noite, então não é tudo junto. E é muito fácil de tomar. Você toma ali, né, tomou o café da manhã, eu já venho, faço aquela mãozinha mesmo de suplementos. Nossa, mas vou ter que tomar tudo isso? Não sei, depende. Passa lá na Rê, o perfil da Rê no Instagram é Renata Rê, né? Agora. Só Renata Rê. Renata Rê, como se fala mesmo. Já segue ela, que ela sempre dá dicas maravilhosas. E eu falo de suplemento, né, Drica? Isso, marca uma consulta, manda um direct pra ela te responder. Sim, e quem quer tomar suplemento? Gente, quem não tem recurso pra fazer uma consulta, quer tomar suplemento sozinho, a gente tem muita informação que a gente dá pra vocês. O que eu posso dizer de básico que você pode colocar na sua vida, né? Poucas pessoas não vão conseguir tomar, às vezes a pessoa tem gastrite, tem refluxo, tem que observar, mas um ômega 3, tá? É um bom suplemento, que eu acho bem interessante, a vitamina D. Muito pouca gente toma sol, né, Drica? Um magnésio, você pode comprar um magnésio e tomar, que são suplementos básicos. É difícil achar essa forma bisglicinato, L-treonato no mercado, mas às vezes você acha, Drica, o magnésio quelato mesmo, 200 a 400 miligramas, pode tomar. Pode tomar creatina, pode tomar então, assim, a creatina, só quem tem lesão renal, né, quem tem um problema já de rim, a gente não dá, mas não dá porque diminui todas as proteínas, não só a creatina. O whey protein, Drica, eu acho que tem que prestar atenção, né? Se você tolera bem. Se tolera bem, gente, é um super auxílio para quem não consegue comer proteína 4 vezes por dia. Esqueci de falar de um suplemento, que é o Beef Protein, ou Carnivore, que é o suplemento à base de carne. Eles tiram a proteína da carne e também fazem. Muitas vezes é o único suplemento que a pessoa consegue tolerar. A pessoa que não vai com whey, que não vai com a proteína vegana, porque tem gente que tudo fermenta, né? Ela fermenta com whey protein, né? Ela tem inchaço e tal, não tolera. Ela também não consegue, porque o que é a proteína vegana? É arroz, geralmente arroz e ervilha. E ela não digere bem leguminosas. Então, assim, muitas vezes as proteínas que eu consigo trabalhar é proteína só de arroz ou só a bife, porque ela é de carne. Divinas, tem muita coisa pra contar pra vocês, divinas! Pensa numa mulher que sabe muito. A Rê, ela tem muita paixão pelo que ela faz. Muito. Ela ama. Então, assim, eu gosto de pessoas que são apaixonadas pelo que faz. Obrigada, Rê. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada por assistirem, Divinas Maravilhosas. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva. Aciona o sininho para receber notificações Aciona o sininho para receber notificações para os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, que é um vídeo necessário para todas as mulheres maduras, já curte, compartilha com todas as suas amigas. Até breve. Kisses! Kisses!